Cobalaroeixo! Chave seu tranca-ruas! Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Alaroeixo, Amojubá, melhor que tranca, Rua das Almas não há. Alaroeixo, Amojubá, melhor que tranca, Rua das Almas não há. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, Mãe Gladys Camorim, tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todos os nossos ouvintes presentes, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo aí com o programa Conversando com o Seu Tranca, 9h06. Mãe Gladys Camorim mais uma vez, trazendo um tema especial para nós, né, Mãe Gladys? E o que hoje está preparado para o programa? É que nós já falamos de Ogum, né, sobre os tronos, a sua linha. Hoje eu peguei uma outra parte que a gente não falou, que é assim, apresentar algumas oferendas, fazer alguns comentários à parte, por ser dia de Ogum, né? Então acho que legal, e como nós sempre temos muita gente nova no programa, então dá para falar de Ogum hoje. E Ogum já é um orixá bem popularizado também, né? Não tem muito, né? As pessoas acho que conhecem tudo de Ogum, ou quase tudo, o que todos nós conhecemos, né? Verdade. Ogum Então nós não tem muito segredo. Ogum é um orixá que não tem muito segredo, né? Até que não é um bandista, cultua, né? Porque vai lá, São Jorge, aquela coisa toda, né? Sim, claro. Então não tem... mas hoje, dia de Ogum, né, tem uma coisa bem legal para falar. Assim, eu estou aguardando apenas um sim de uma documentação. Eu acabei caindo numa imobiliária onde o pessoal era um bandista. Nossa. Do Caminho da Luz. A dona do local é um bandista. Nossa. E sabe quando as coisas vão indo assim, tudo certinho? Sim. E o salão é perto do metrô Carrão, quer dizer, condução assim, tá na boca do metrô Carrão. E ali é ótimo, viu? O bairro é bom, eu tô perto da rua Cantagalo, o salão é de esquina, muito grande, inclusive, é muito grande, né? Eu sou meia ruim de grande, mas são mais ou menos 150 metros. É grande. Não precisa fazer nada, tá prontinho, só dividir como quiser lá. A única coisa é um aluguel forte? 2.000 de aluguel, mais 250 de IPTU. IPTU alto, hein? Alto. Bem alto. Ali é considerado Tatuapé, né? Não é bem Carrão. É que ele tá próximo do metrô Carrão, mas é considerado Tatuapé, né? Sim. Então agora, hoje eu entreguei a documentação, a única coisa que a gente tá pra ver é sobre a renda, né? Porque você tem que apresentar 3 vezes a renda. Sim. Então vamos lá discutir a renda, senão eu não alugo no meu nome, alugo no nome do meu irmão. Então essa é a única pendência. Nós estou aguardando o que a dona vai responder, né? Se ela falar que não aceita, que a minha ainda fica faltando R$1.000 para ser 3 vezes, né? Então não dá. Então estou aguardando só isso. E se ela falar que tudo bem, a moça falou que em uma semana, chave na mão. Olha, que maravilhoso. Não tem, sem burocracia. Como o pessoal é tudo um bandista, sim. Ninguém encheu o saco. Faz o que você quiser, se você quiser mudar aqui, mudar ali, tanto faz como tanto fez. Pagando aluguel, minha filha, pode fazer o que você quiser. Que é o correto, né, Gladys? Na verdade, a pessoa não tem que se preocupar com o que vai acontecer lá dentro, naturalmente, né? Justamente, ninguém vai destruir o local, né? Claro. Uma porque é fotografado tudo quando eles entregam e depois, quando eu entregar, eu tenho que entregar da mesma forma. Com certeza. Então pode ser que a semana que vem ou a outra eu já tenha um endereço, aí vamos pôr uma linha telefônica e mais uma para transferir tudo para o outro, para a gente já poder fazer. E quando estiver lá, vamos ver, uma vez por mês, a gente junta umas 10 pessoas
que pode ir lá assistir o programa ao vivo, o pessoal acreditar que eu não estou aí na rádio, não estou do lado do Alan. Mas nessa eu até me comprometo a gente até filmar se o seu Tranca permitir. Legal. Me comprometo de estar junto pra gente tirar foto e... legal, deixa bem bonito e a gente junta aí umas pessoas que estiverem em São Paulo, quiserem ir. Perfeito. Nós vamos abrir as portas para o pessoal conhecer como é feito o programa, né? Perfeito. Como que a coisa se desenrola. Então, Ogum acabou trazendo esse povo aí no caminho, sem muita burocracia, sem muito problema, uma coisa assim, bem fácil, é só essa documentação mesmo, porque não tem nada que vai impedir ou ter aquelas coisas de imobiliária, né? Eu entendo como que é. Que é bem complicado, principalmente quando você fala que é um terreiro. Mas é bacana que é isso, é o que você disse, na verdade. Encontrou pessoas que não colocaram objeções, né? Não, de jeito nenhum. Às vezes você tem... Tanto que eles querem ir lá, não vê a hora que vai, que abre as portas. Não, nós vamos aí, vamos frequentar, vai ter gira de desenvolvimento, e não sei o que lá. E outra coisa, gente, que eu achei assim super importante. Esse pessoal que é do Caminho da Luz, eles fazem um trabalho muito bonito, um trabalho antigo já. Tem uma série de coisas lá, é um lugar enorme ali na Sapopemba. E conversando, né? Quando eu falei de onde eu vim, tudo tem uma história, né? Que se pergunta. Mas você virou como? Como é que funciona? Quando eu falei que vim do colégio, que fazia parte do colégio de Umbanda, do Rubens Saraceni, olha, os sorrisos também melhoraram bastante. Porque ele tem uma imagem boa passando da Umbanda. Claro. Então, se você fala que você vem de lá, o que acontece? Então, você vai trazer a mesma imagem. Sim. Você não vai alterar as coisas, nem... E o pessoal vê que você tem uma história. Claro. Isso pesa, eu não tinha prestado atenção nisso, mas isso pesa muito para as outras pessoas. A Umbanda Sagrada, trazida pelo pai Rubens Saraceni e o pai Benedito de Aruanda, traz uma Umbanda inteligente, racional, né? Com o pé no chão. Isso é maravilhoso, né? E aí as pessoas já te olham de um outro jeito, né? Te falam, existe algum lugar onde a pessoa vai lá, existe uma história toda, né? Então isso é bem legal. E lá no Caminho da Luz, inclusive, tem gente que dá magia do fogo, então é pessoal que já frequentou o colégio. Legal. Então vamos aguardar aí, acho que até quarta-feira eu já tenho uma resposta. E acredito que para a semana que vem a chave já esteja em mãos e o endereço aí para vocês. A gente vai pôr na rádio, pôr no blog. Para quem quiser, que eu tenho um monte de gente que pergunta, posso ir, não sei o que lá. E eu nunca passei o endereço, porque aqui é pequeno, não tem como abrir porta. Claro. Mas agora vamos ter. Perfeito, tenho certeza que sim. Certeza, isso é muito bom. Obrigado por compartilhar, viu, Mãe Gladys? Lógico, né? Vocês precisavam saber. Não tem como não. Bom, então, como hoje é dia de Ogum, né? Vamos falar sobre algumas oferendas para Ogum, né? Que tipo de oferenda pode se fazer para Ogum? Por exemplo, a mais conhecida, acho que nós temos de Ogum, é o porco-espinho, né? Que é o inhame. Você cozinha aquele inhame com a casca, tem gente que faz sem cozinhar, ou você pode cozinhar. Aí você vai pôr esse inhame, compra um compridinho, não aqueles muito redondinho, porque aquele redondinho é cará. Sim. O inhame é meio tortinho, né? Então compra aquele compridinho e você vai colocar ou palitinho de dente ou aquele palito de churrasco. E ele vai ficar realmente um porco-espinho. Aí você pode regar com mel, dependendo do que você vai pedir com mel, e se for uma coisa que você precise rápido, acelerado, você utiliza o dendê. Quando eu vou pedir alguma coisa para algum, quando é assim, uma quebra de demanda, ou proteção,
ou alguma coisa que está enrolada, que eu preciso que abra os caminhos, essas coisas, eu utilizo a vela vermelha. Quando eu vou pedir só uma coisa assim mais leve, né, dar um empurrão meu pai e tudo mais, eu utilizo o azulão. Tá, isso vai de casa para casa. Sim. Eu faço assim. Tá, e você bota as velas em volta do alguidar, você pode pôr 7 velas vermelhas ou 7 velas azulão. A bebida que você geralmente põe para algum é a cerveja branca, o vinho tinto ou a água de poço. Então, são as bebidas que ele pega geralmente. E você põe ali ao lado, né, da vela, aquela bebida. Tem gente que põe charuto também, então pode-se pôr cigarro, não. Tá? Oferenda de orixá não se põe cigarro. Mas o charuto tem algumas pessoas que colocam sim na oferenda. E o inhame, que é o porco-espinho, você pode pedir, para isso mesmo, abrir caminho, quebrar demanda, quando a coisa está enrolada na sua vida, um porco-espinho resolve assim, facinho, e abre, e se você puser o dendê, abre mais rápido. Você também pode fazer o inhame assado, mas aí você compra aqueles mais redondinho, você fatia, esse inhame tira a casca, e aí você põe um pouquinho no forno. Em vez de cozinhar, você pode pôr no forno. Se quiser cozinhar, também pode. E aí você fatia ele, enfeita ele naquele prato de barro, você faz toda a volta, coloca todas as fatias ali, você pode pôr cravos vermelhos, pode pôr rosa vermelha, aquela planta, antúrio, o vermelho, pode pôr palmas vermelhas também para enfeitar. E forra o prato de barro com folhas de louro. Então você forra ele todo com folhas de louro, ou pode ser folhas de manga também, que algum aceita bem. E põe as rodelas do inhame assado por cima. Você pode escrever teus pedidos num papel, pôr ali embaixo. Geralmente eu aconselho, quando escreve o pedido num papel, escrever a lápis. Tá? Porque se alguém for mexer, você ali some, conforme você joga o dendê ou o mel, aquilo desaparece, não fica nomes, não fica nada. Então, eu prefiro pôr a lápis. E esse do inhame assado, é bom para pedir para quando você quer ir num emprego, porque as folhas de louro, elas têm essa energia da prosperidade. Então, você está precisando de um emprego, ou algum currículo que você mandou e está enrolando, a coisa não desenrola. Então, você pode fazer esse forrado de folha de louro, que também é muito bom. Oi, fala. Aquelas pessoas que pedem ao seu tranca, né, que estão numa situação há muito tempo e não conseguem mudar esse momento, tá aí uma grande oportunidade, né? Pois é, anotem essas receitinhas que são bem funcionais, viu? Elas funcionam bem. Tem também, não é todo mundo que faz, eu conheço algumas pessoas que fazem a farofa de inhame para algum. Você vai pegar o inhame, descasca e rala ele no ralador. Aí você rala, aí você vai pôr a farinha de milho, só que aquela em floquinhos, não aquela fininha, aquela amarela de floquinhos. Aí você pode dar uma leve passada no dendê, você tempera, faz um tempero, você pode pôr em volta a farofa no meio, e em volta dessa farofa um enfeite de feijão preto, tá? Você dá uma cozinhadinha no feijão preto e você põe a volta toda da farofa o feijão preto, aí você pode pôr as flores, a bebida, essa também é boa, a farofinha, para quando você está sentindo que você está com alguma energia negativa ou alguma demanda, alguma coisinha que possa ter acontecido na sua vida, essa da farofa também é boa.
para esse tipo de coisa. Tem a feijoada, né, que é tradicional, não se discute. Tem um peixe também que pode ser feito para algum, tá? É um peixe de água doce. Também, mas é difícil o pessoal usar o peixe. Mas tem também, dá para fazer esse peixe para algum. Ou você pode pôr frutas, né? Sim. Você pode utilizar a manga espada, a uva rubi, a ameixa vermelha. Tá? Você pode até fazer 2 pratos, um com frutas, o outro com inhame ou com uma outra comida. Também dá para fazer, que ele aceita muito bem. Nós sabemos, né, que Ogum recebe no campo, recebe nos caminhos e recebe também na encruzilhada. Se eu for oferendar Ogum na encruzilhada, eu vou colocar no meio da encruzilhada, que é o ponto central, é o ponto de Ogum da encruzilhada. Então, quando você oferenda aos cantos, ou só se um Exu pedir para pôr no meio, mas geralmente eles pedem, ó, põe no lado esquerdo ou no lado direito, depende do que eles vão fazer. Mas para Ogum mesmo, se for pedido na encruzilhada, você põe no meio da encruzilhada, que ali é o ponto de Ogum. Tanto que tem gente, quando vai fazer uma entrega na encruza, acende uma vela para Ogum no meio da encruzilhada. Sim. É que é mais difícil pôr no meio, né? Porque é carro, não é muito fácil. É verdade. É só você conseguir uma encruzilhada de terra, mas aí é para quem está mais fora, assim, do centro, como a gente está, né? Mas pode, se for uma encruzilhada de terra, dá para fazer no meio tranquilo. Dependendo do horário, a urbana ainda, né, na rua mesmo, até consegue, dependendo se for de madrugada, né, Mãe? Tem que ser bem de madrugada, né, Alan? Porque não para mais de passar carro na rua hoje em dia. Não para. Não para. Então, você nem bem arreiou, pode passar um carro, pronto, foi-se a oferenda, não dei nem um tempinho, né? Então, se pedir na encruzilhada, é no meio da encruzilhada, tá? Outra coisa, uma firmeza para algum, a pessoa quer fazer em casa. Isso é uma coisa que não tem contraindicação, gente. Não vai afetar a coroa de ninguém, não vai prejudicar em nada, alterar nada. É apenas uma firmeza. Às vezes a gente tem um altar em casa e você quer fazer alguma coisa por ali, do lado para algum. Tá? Então você pode fazer o seguinte, você pode pegar 3 hematitas pequenas, pôr em triângulo, tá? Um pedaço de ferro no meio e uma vela de 7 dias. Aí você vê vermelho ou azulão, teu nome embaixo. Hematita é uma pedra que, como que eu vou dizer como ela é? Ela parece um ferro, ela é um prata, ela é uma cor de prata. Tá? Então é uma firmeza simples e funcional, que você pode pôr no teu altar para algum, sem problema algum. Tá? As pedras que algum usa é o rubi, a sodalita, a hematita, a granada. Tá? Então, uma dessas pedras que você quiser pôr, pode pôr que são pedras de firmeza dele. Tá? Então, isso não vai prejudicar, não é assentamento, não é nada, é apenas uma firmeza para algum. O lápis lazuli também, algum pega, tá? Então, qualquer uma dessas que você põe em triângulo, bota lá o seu nome no meio, a vela, um pedaço de ferro, fica uma firmeza super funcional para algum. Alguns caboclos de Ogum, né, que a gente não escuta muito falar, são peito de aço, que é toda uma falange purinha de Ogum. Todos esses caboclos peito de aço, eles vêm puro na linha de Ogum, sem entrecruzamento. Nós temos o caboclo 7 espada, o caboclo 7 lança, 7 escudo, caboclo pedra azul, o caboclo arranca-toco. O arranca-toco, ele tem um entrecruzamento com o Mulu, né, Ogum com o Mulu.
Alguns Exus que a gente também não ouve falar muito é o corta-fogo, garra de ferro, sete faca, pé de ferro. Os outros a gente já conhece, né? Tranca-rua, esses são mais conhecidos. As ervas que você também pode pôr, ou fazer banho, ou defumação, para algum, é a romã, o gengibre, eucalipto, babosa, pata de vaca, folhas de jurubeba, tá? Então são ervas fáceis de se achar, que vai bem e ele dá uma boa defumação e também dá um bom banho para Ogum. A outra fruta de Ogum, que às vezes a gente não usa muito, é a carambola. Carambola também Ogum pega. Tá? Até esqueci de falar. Aqui só colocando uma pergunta, Gladys, na verdade assim, a gente hoje está no dia 23, a pessoa que está anotando tudo isso, ela, independente do dia que ela faça, ela pode vir ativar esse poder no momento que ela quiser. Claro, né? Que hoje é uma data simbólica. Mas se você precisar fazer amanhã ou daqui a um mês, sem problemas algum. A coisa funciona sempre, né? É que hoje essa data simbólica tem essa relação toda com a igreja, né? Então, dia 23 de abril. Mas você pode fazer a qualquer hora, a qualquer instante, né? Mesmo aquela firmezinha das pedras também não tem essa. Lógico, se você fizer numa terça-feira, a terça-feira é um dia da energia de Ogum, né? Se a gente for pegar lá mais um monte de coisa, o número que rege Ogum é o 7, o planeta Marte é o planeta aonde se correlaciona com Ogum. Então tem um monte de coisa que na terça-feira é o dia de Ogum, acaba sendo o dia de Ogum por causa de tudo isso. Mas você pode fazer na quarta, na quinta, conforme a necessidade. Se não houver uma necessidade, eu posso fazer terça-feira que vem essa firmeza, porque é dia de Ogum, é um dia forte dele. Você pode fazer na terça-feira que vem. É urgente. Posso fazer na sexta, no domingo, tá? Então, tudo depende muito da nossa necessidade. Perfeito. Gladys, estão pedindo, tem gente que está chegando agora, lembrando que a gente está ao vivo no programa Conversando com o Seu Tranca, 9 horas e 28 minutos, pedindo para você repetir essa firmeza que você citou agora com as pedras. A firmeza é assim, olha, as pedras de Ogum são rubi, sodalita, hematita e granada. Essas são as mais fáceis de achar. O lápis lazuli também é uma pedra de Ogum. Então você vai comprar essas pedras pequenininhas, não precisa ser uma pedra enorme. Você vai comprar essas pedrinhas, essas 3 pedrinhas, vai lavar elas, claro, porque passou na mão de um monte de gente, você lava debaixo da torneira, deixa rolar um pouco a água, ou pode pôr numa água de cachoeira ou água de chuva, deixa lá um pouquinho, limpou, tá limpinha, você monta lá no seu altar, onde você quiser, um triângulo com essas pedras, que você escolher. Aí você vai arrumar um pedaço de ferro, tá? Você vai arrumar um pedaço de ferro, vai pôr no meio do triângulo. Aí você escreve o seu nome, põe ali no meio e a vela de 7 dias em cima. E vai fazer as suas invocações, vai pedir para o mistério da lei maior e da justiça divina abrir aquele portal, aquele ponto de firmeza entre você e o orixá Ogum, que ali seja um ponto aonde você possa entrar em contato com ele, com essa energia. E você faz conforme a crença de cada um no pedido, tá? E põe a vela em cima, ou a vermelho ou a azulão, tá? E ali fica uma firmeza. Se você acha que tem que pôr cada 7 dias, você põe. Se você achar que tem que pôr, a primeira vez é sempre bom pôr uma de 7 dias. Que é para aquela firmeza dar uma sustentação ali. Depois, você não precisa ficar pondo direto. Quando você sentir necessidade, você põe. Mas você pode pôr também a vela palito, tá? Não obrigatoriamente tem que ser a de 7 dias. Então você põe a comum. Uma hora especial, olha, Paulo, eu não sei se tem uma...
Quem lida muito assim com horas é aquela Umbanda esotérica, né? Ela tem toda uma linha de horas, essa correlação com os planetas e tudo mais. Tá, eu gosto de oferendar Ogum, tipo, ao meio-dia. Tá, eu acho que é uma hora boa para oferendar Ogum. Quando não dá para ser meio-dia, claro, eu vou fazer à noite. Se eu for na encruzilhada, eu não posso ir ao meio-dia. Então eu vou à noite. Mas se não for fora de casa ou em qualquer outro lugar, eu gosto de oferendar ele quando o sol tá lá a pino a meio-dia. Não, eu, particularmente, não gosto de oferendar Ogum quando o dia não tá claro. Mas isso são coisas que eu faço. Tá? Não existe uma regra, não existe essa lei dentro da Umbanda. É uma coisa que eu faço. Eu prefiro oferendar Ogum quando o dia está bem claro, se eu for oferendar de dia. Né? Quando tem um dia de sol. É claro que se eu precisar fazer num dia de chuva, eu vou fazer também. Mas são algumas particularidades que a gente vai aprendendo com o tempo. Tá? Então acho que deu o pessoal pegar, né? Bacana, perfeito. O coisa. Bom, a gente sabe que o Kipatacori Ogum significa Senhor da Cabeça de Ferro, coisa que eu demorei anos para descobrir isso, porque ninguém sabia falar o que era Patacori, então quer dizer isso. Agora vamos falar um pouco dos filhos de Ogum, né? Qual é a característica que traz um filho de Ogum? Primeira coisa é a impaciência, é uma coisa extremamente marcante nos filhos de Ogum. Eles são extremamente impacientes, tomam decisões precipitadas, eles iniciam a coisa, qualquer coisa que eles vão iniciar, e não pensam, entendeu? Eles iniciam. Quando isso vai acabar, se vai demorar, se vai ser um processo longo, também para eles não interessa, eles vão. Simplesmente, eles vão. E eles estão sempre buscando as coisas que eles consideram impossíveis. Eles adoram coisas impossíveis. Filho de Ogum, aquilo está impossível de se conquistar. Pronto, ele quer. Tá? É uma característica terrível essa. Outra coisa. Ele nunca recusa uma luta. Nunca. Ainda mais quando tem obstáculo. Se aquilo é impossível e ainda tem um monte de obstáculo para ele chegar lá, aí ele gosta mais ainda. Tá? Ele vai... É uma coisa incontrolável para os filhos de Ogum, tá? Quando ele tem um objetivo, ele não sai enquanto ele não chegou lá no final da linha, conquistou o objetivo dele. Tudo bem, acabou. Ele precisa de outro. Ele não fica, ele não dá a continuidade. Sim. É uma coisa que a gente tem que evoluir, quem é filho de Ogum tem que aprender, entrar nessa evolução, porque não adianta tanta luta e quando você conquista, você fala, não quero mais. Então tem essas características que tem que ser aprimorada. Tá? Tem o lado positivo disso, que na verdade já muda para uma nova ideia, uma nova coisa, né? Mas ele não pode largar aquela que conquistou. Não pode largar, né? Não pode largar, então tem que manter, né? Manter aquela e buscar outras. Eles estão sempre buscando. Sim. Mas eles não podem jogar. O que ela perguntou? Onde eu deixo essa oferenda? Qual oferenda, Adriana? Bota aí. Tá chamando no outro. Lembrando que a gente está ao vivo no programa Conversando com o Seu Tranca, 9 horas e 35 minutos. Quem quiser participar do programa, mandar as suas perguntas, tanto para a Mãe Gladys Camorim quanto para o Seu Tranca, que incorpora no segundo bloco para responder. O MSN é conversando com seu tranca, @hotmail.com, ok? Então, ele larga, né, o objetivo, ele não pode fazer isso. Uma coisa também que é muito difícil para o filho de Ogum, para lidar com as outras pessoas, ele não admite fraqueza. Tá? Ele acha que
uma pessoa, fraqueza, que no caso seria assim, uma pessoa mais sentimental, uma pessoa aonde, vamos pôr assim, um filho de Oxum, aonde tem todo aquele sentimento em tudo que ele faz, tem amor em tudo que ele faz, tá? Para os filhos de Ogum isso é fraqueza. Então é uma outra coisa que precisa ser bem aprendida, bem trabalhada na personalidade dos filhos de Ogum. Agora tem um detalhe interessantíssimo, que nenhum filho de Ogum nasce equilibrado, tá? Que está sendo... Então, Adriana, tudo bem. A gente falou de oferendas lá no começo do programa. Agora, qual delas que você quer que eu te diga para entregar onde? É aquela firmeza das pedras ou aquelas primeiras oferendas que eu falei do inhame e essas coisas todas? Isso que eu quero saber para mim poder te dizer aonde você pode entregar. Tá? Então, ele já nasce, quando criança, o filho de Ogum, ele tem um temperamento difícil, ele é rebelde, tá? O que torna, no olhar das outras pessoas, uma criança quase em desequilíbrio. Por causa dessa coisa de liberdade, essa luta, né, que ele está sempre buscando. Mas, como um filho de Ogum, ele vai sozinho para vencer as suas dificuldades, ele vai para ele conseguir, conforme ele vai ficando adulto, ele vai equilibrando, tá? Se ajustando e se moldando às necessidades da vida. Mas quando ele é criança, ele tem aquela coisa de liberdade, de rebeldia, sabe, aquele filho que não aceita nada, se o pai dá tudo, ele é rebelde do mesmo jeito. Então, isso é mais ou menos uma criança que é filho de Ogum. Eles são estrategistas demais, os filhos de Ogum, isso é uma coisa difícil de mudar, são calculistas, tá? Eles agem muito por impulso, são explosivos, tá? Mas também têm uma qualidade maravilhosa, eles são extremamente justos, eles não suportam injustiça. Se eles acharem que aquilo está sendo injusto, eles vão embora, vão brigar até o final para provar que aquilo estava sendo injusto. Então isso é uma qualidade boa dos filhos de Ogum. Uma grande verdade é que realmente os filhos de Ogum têm a característica mesmo marcante, a personalidade Ogum e Yansan, né, é marcante dentro dos orixás, realmente os filhos de Ogum e Yansan são muito marcantes, né, Mangá? Porque é uma dupla difícil, né, para você lidar, porque você acaba trazendo os fatores deles dois para a sua personalidade, não é fácil, né? Sim, sim. Porque são dois orixás, assim, que lidam muito com a liberdade e, sabe, muito impulsivos, né? São orixás eólicos, aquela coisa do ar, o ar é tão mutável, uma hora ele está de um jeito, outra hora está de outro, a ventania, então é complicado. Ogum com Yansan é complicado. Verdade. Sou prova viva disso. Totalmente. Até você equilibrar bem. Olha, Adriana, do inhame, você pode pôr em algum caminho. Tá? Caminho de terra. Você pode pôr numa encruzilhada. Ou se você for fazer por sua conta, você quer fazer porque você precisa de alguma coisa, você pode fazer do lado de fora da sua casa, se você não tiver como ir no lugar. Por exemplo, você não tem como ir no santuário, eu não sei se ela é de São Paulo. Então, depois que você fez a oferenda, deixou lá 24 horas, você pode recolher tudo. Tá? Olha lá, tá tocando lá. Ela não tá me escutando. Então é porque ninguém tá reclamando hoje. Bom, então, essa coisa de impulsividade
É um problema de Ogum, e uma qualidade é que ele é extremamente justo, tá? Outra qualidade dele, qualquer caminho que ele seguir, que ele se propor aí, ele sempre será vencedor. Tá? Ele pode perder algumas batalhas, mas é lá o objetivo final, a guerra, ele não perde. Peraí, gente, que eu mudei o MSN, tô no novo, porque o outro estava travando demais, estava muito ruim. Então, nós estamos nos adaptando aqui. Verdade, eu não tolero injustiça. Ah, tá, ele falando de como ele é, né? Agora, tem uma coisa. A vida amorosa de um filho de Ogum é complicada, viu? É complicada porque ele acaba tendo relacionamentos superficiais, relacionamentos rápidos. Ele demora muito, um filho de Ogum, ele vai pegar uma maturidade para relacionamento mais ou menos depois dos 30 anos, 30 e pouco. Antes disso, ele tem relacionamentos muito conturbados, assim, muito superficiais, não tem consistência nos relacionamentos, tá? Porque ele ainda fica preservando aquela coisa de liberdade, de busca, então ele não se doa, né? É difícil para um filho de Ogum se doar. Ele não admite muito que as outras pessoas acabem entrando na vida dele. Outra característica, filho de Ogum é extremamente bagunceiro. Tá? O quarto do filho de Ogum é uma bagunça. E só ele entende aquela bagunça. Filho de Ogum também tem essa coisa de, às vezes, ser muito reservado, ficar lá no quarto dele, no canto dele, onde ele não quer que ninguém mexa, só ele mexe, só ele faz. Tá? Então, essas são algumas características. Você vê que muitas... Porque quando a gente vem com o orixá, a gente vem para aprender. Então, todas essas características, as ruins, as negativas, melhorar isso. Por isso que a gente acaba vindo com essas características, para a gente aprender, porque o Ogum, ele gera o fator ordenador. Então é para a gente aprender por ordem na nossa vida. Então isso é por isso que a gente tem o orixá Ogum na coroa. Isso é interessante, que às vezes as pessoas podem até se perguntar, mas o porquê um orixá, né, um ser divinizado, ele traz uma influência de impulsividade para uma pessoa, ele traz esse tipo de influência para o ser humano, para o seu filho, né? É para que o filho mesmo aprenda a lidar com isso, né? É para isso, né? Não é para prejudicar. Não. A ideia é essa, né? A ideia é que você aprenda com essas partes negativas, porque a gente vem com os orixás para que a gente aprenda com eles. Por exemplo, quem tem Ogum de adjuntó? Ou o pai, né? Ou o segundo santo, porque tem gente que não conhece a palavra adjuntó. Então ele veio como segundo santo. O que acontece? Ele rege o nosso segundo santo. Peraí, gente. Não vai sumir, Sônia. Demora um pouco. Ele vem como o nosso segundo santo, ele lida com a nossa emoção, os nossos sentimentos. Enquanto o orixá de frente lida com a nossa vida aqui na Terra. Como nós evoluímos, como que nós conseguimos as coisas. Então, nesse caso, quem tem Ogum de adjuntó, nós temos que aprender, que nem o meu caso, eu tenho Ogum de adjuntó. Então, todos esses lados negativos é para mim aprender. É para mim crescer em cima disso. Por isso que você vem com essa característica. Tá? E assim é de todos os orixás. Não é que o orixá tem um erro ou o orixá é assim. Não, Ogum é ordenador. Né? Ele é a lei maior no astral. Então essas qualidades vêm para nós, não que ele tenha. Tá? Então muita gente fala, eu sou chorona porque eu sou filha de Oxum. Não, não é isso. Ou então, eu sou grossa porque eu sou filha de Yansan.
Não, não é isso. Você tem essa característica negativa e você pode ter em Ansan de Orixá para você aprender a lidar com as pessoas. Para você aprender a ser sociável. E quando um filho de Ogum já tem um relacionamento seguro, qual a característica dele neste relacionamento? Não entendi. Pergunto de novo. Quantos anos você tem, Marcos, que eu te conheço? Você já está na fase do Ogum de ter um relacionamento sério. Você já passou, né? Você já passou. Então, se você tem um relacionamento estável, depois dos 30 anos, ele fica estável. Também isso influencia muito na outra pessoa, né? Porque o Ogum, como você disse, é muito mais impulsivo, explosivo, né? Movimentador. Sim. Né? E se a outra pessoa também for assim, não vai dar certo. Não, já pensou? 2 Ogum juntos? Casados? Impossível. Nossa Senhora! Já é difícil um Ogum com uma Yansan casados? É verdade. Só se os dois já estão assim numa evolução legal, que já controlam todo esse negativismo que a gente acaba trazendo, aí vai. Mas imagina no começo isso. Muito difícil mesmo, é verdade. Não, Ogum não é ciumento, tá? Tudo que ele não é ciumento, porque ele não gosta que tomem conta da vida dele. Então, num relacionamento, ele não é ciumento. Isso é uma coisa que se um filho de Ogum tá aí, tem que trabalhar. Tem que trabalhar esses ciúmes, trabalhar o desprendimento. É uma coisa para a evolução. Ah, que medo. Eu tô com 30 anos até nada. Mas você precisa ver se você tem algum de frente, Tassiane. Tem que ver isso, não pode generalizar. Essa parte dos 30 anos que eu falei, geralmente quem pega são os homens, não as mulheres. Que é mais difícil uma mulher ter um orixá masculino de frente, né? Existe sim, ela não vira sapatão por causa disso, mas é mais difícil, né? Então você pode ter algum aí de adjuntó. Aí tudo bem, você não vai entrar nessa característica. Você vai ter uma característica mais forte da sua mãe de cabeça, seu orixá de frente. Tá? Então fica 30 anos, de repente você tem uma Iemanjá de frente, filha de Iemanjá também casa mais tarde. Porque filha de Iemanjá, quando ela casa, ela vive pro lar. Ela é aquela mãezona mesmo. Então, pode ser que, sei lá, isso eu tô só demonstrando, tá? De repente você é uma filha de Iemanjá, logo, de repente você não tá ainda tão madura para o casamento. Olha lá, ela é de Iemanjá, tá vendo? Então calma que logo você chega lá. Você não tá madura, então. Filha de Iemanjá, quando ela casa, ela já tá madura e pronta para viver aquele casamento até que a morte os separe. Isso é filha de Iemanjá. Sim. Tá? Então fica calma que você vai chegar no teu casamento ainda. Não fique desesperada. Bom, então essa parte das ligações superficiais e rápidas é mais para os homens, né? Outra coisa, sabe, uma coisa que a gente, com o tempo, né, vai aprendendo de conversar com outro, e experiência de ver mesmo, né? Todo filho de Ogum é aquele homem que tem a cintura fina e largo em cima, que parece um triângulo de ponta cabeça. Verdade. Por mais que ele não seja sarado de academia, essas coisas. Mas você pode olhar. Ele é fino embaixo e aí ele parece um triângulo que vai subindo. Filho de Ogum. Você pode buscar que você vai encontrar que o rapaz tem alguma coisa de Ogum ali. É fatal. Outra coisa, filho de Xangô. Como é fácil você reconhecer um filho de Xangô? Ele adora essas coisas de ouro. Pulseira, corrente. Dá 2 pulseiras no braço, você já fica meio assim. Pode olhar. E o filho de Xangô, ele não é triângulo, que nem o de Ogum. Ele não tem aquela cinturinha que sobe. Ele é mais reto. Então tem o filho de Oxalá, por exemplo, ele tem a cabeça redondinha. Então são umas características, é lógico que isso é alguns, né? Não vamos generalizar.
Mas são umas características que com o tempo você vai pegando. Você olha para a pessoa assim, você fala, será? Eu acho. Aí se a pessoa conversar com você, já souber, ou você jogar para ela, você vai ver que realmente ele é daquele orixá. Olá, Sônia. A Sônia tá doida aqui com esse MSN novo. Inclusive, esse MSN novo, qual que é, Manglad? Que estão falando que o Conversando com Seu Tranca está offline. Ah, como assim? Peraí. Nós estamos abertos aqui, ó. Tem gente entrando. É porque o MSN, gente, quando lota, ninguém mais entende. Porque ele começa a bloquear as pessoas. É por isso que eu tive que mudar. Exatamente. Então, peraí, gente. Deixa eu olhar aqui. Olha, eu cliquei no disponível. Eu estou disponível. Mas, eu não sei. Olha, está chegando gente E esse MSN novo, ele não abre que nem o velho, para você adicionar. Sim. Ele fica, você tem que ficar clicando para abrir. É, exatamente isso. Não, e o pior é que eu não posso voltar pro velho. O velho tá travando demais Olha quanta gente. Pronto, Sônia, agora você vai por aqui por cima, tá? Gente, calma, eu vou analisar. Se não der certo esse novo, então eu vou voltar para a versão antiga, vou ter que criar um novo MSN para vocês fazerem adesão, porque o outro não dá mais. Sou filho de Ogum e Iemanjá e minha esposa é Oxóssi Oxum. E tem dias que é difícil. Ela diz que sou muito difícil de convívio. Então, João, isso é uma coisa que você tem que aprimorar, tá? O que a gente estava falando ali das características de Ogum, se você é difícil, você tem que trabalhar isso e ser mais acessível na sua família. Tá? E o Ogum tem essa coisa da liberdade que a gente falou, é difícil para ele lidar com a família, mas então você vê que você tem esse problema para você evoluir. Você veio com com esse defeito para aprender. Então, é hora de você parar e pensar. Olha, então eu estou errando aqui. Se eu sou filho de Ogum e tenho isso, eu preciso melhorar isso. Tá? Então, essa é a ideia desse lado negativo que a gente traz. Aprender para evolução. Boa noite. Faz bem tomar banho de arruda e rosas amarelas antes de trabalhar? Olha, Bruno, eu não gosto de misturar arruda com rosas. Tá? Eu acho que essas energias ficam muito incompatíveis. A arruda, geralmente, assim, ainda mais para trabalhar, o melhor banho daqueles que todo mundo toma para ir para a gira é arruda, alecrim e guiné. Esse não erra. É verdade. Né? Esse aí você não vai errar. Se o seu dirigente não passou um banho específico ou coisa do tipo, toma esse. Toma esse que você não vai errar e vai dar tudo certo. Agora a arruda, ela é uma planta de Ogum, ela é uma erva de Exu, tá? Ela é uma erva de Yansan. Então a aura da arruda, ela é vermelha. Para você misturar, por exemplo, com uma rosa branca, fica muito incompatível. Você tanto quebra, ou amarela que seja. Se pôr vermelha, mesmo assim, eu não gosto de misturar assim, não. Tá? Fica muito, uma neutraliza a outra, e você não vai chegar no efeito necessário. Então, arruda, alecrim, guiné, não tem erro. Você acerta sempre com esse banho. Bom, vamos continuar aqui. A gente sabe que o campo e os de Oxóssi, como são? O que? Filhos de Oxóssi e água, a gente já falou. Mas eu pego outra hora aí e passo. Os filhos de Oxóssi. Na casa onde eu estava, me disseram que eu era filho de Oxaguian. E por causa de alguns problemas, acabei saindo, como disse. E agora, na onde estou, me disseram que eu sou filho de Águas. Não entendi. Então, Bruno, aí é assim. Na Umbanda Sagrada, nós temos o seguinte princípio. Todo mundo é filho de todos os orixás. Mas você tem
o seu orixá de frente dessa encarnação e o seu adjuntor, tá? Então, o que acontece? Às vezes a gente vai jogar um búzio e você sabe que nem eu sei que eu sou filha de Iansã. Mas eu já fui jogar búzios e me disseram que eu era filha de Iemanjá. O banho do pescoço para baixo. Me disseram que eu era filha de Iemanjá. Por quê? Depois de um tempo eu fui aprender isso, tá? Eu tenho, a gente tem 5 orixás na coroa, tá? Eu tenho Iemanjá na minha coroa? Tenho, lá atrás. Mas no momento, aquele momento eu estava passando na minha vida, eu estava precisando da energia de Iemanjá. Então ela estava regendo. E aí eu fui jogar o búzio, apareceu Iemanjá. Quando eu entrei para fazer, quando eu entrei para o colégio de Umbanda, que eu comecei a fazer todas as magias, que eu comecei a fazer sacerdócio e tudo mais, quando o pai João estava falando dos orixás, eu estava com o Oxóssi de frente. E eu sou filha de Ogum. Tá? Então, acontece. Agora, no caso seu, que você trocou de casa, né? Tem que conversar com o seu dirigente. Você fala para o dirigente novo, olha, mas eu era filho de Oxaguian, por que que... Como que o senhor chegou a essa conclusão? Faça perguntas. Porque o maior erro das pessoas é não perguntar. Como aconteceu de um menino, que é ouvinte nosso, e ele estava contando que um rapazinho queria, porque queria, acho que raspar o Oxalá. Se eu tiver errada no Oxalá, mas ele queria raspar. E ele chegou na casa falando que ele era, e ele foi raspar. Pronto, a vida dele está de ponta cabeça. Então a gente tem que, sabe, analisar bem, conversar muito, entender as coisas, para depois a gente falar, não, meu santo é esse. Porque realmente é complicado. E o pessoal muda muito, né? Joga búzio hoje aqui, amanhã lá, amanhã lá, amanhã lá. E aí a cabeça fica um nó. Verdade. Tem que confiar também, né? Se você tem que confiar, Tem que confiar. Não ficar questionando, mas será que ele fala a verdade? Aí vai lá, chega no 10º, aí o 10º repete o que o primeiro falou, aí ele fala, não sei se é ainda, né? Porque já passou por um monte, cada um falou um, porque normalmente é assim, né? Cada jogada acaba saindo um orixá. Dificilmente repete, né? É impressionante. E tem que confiar, né? Tem que confiar. Quando o pai João falou para mim, filha, Iansã com Oxóssi agora. Eu não discuti. Tá? Não discuti. Iansã com Oxóssi, Iansã com Oxóssi. Depois, conforme foi acontecendo as coisas, eu fui entender por quê. Eu tenho Oxóssi na minha coroa. Eu tenho Oxum, eu tenho Iansã, Ogum, Iemanjá e Oxóssi. Tá? O meu ancestral é Oxum. Mas eu demorei para aprender tudo isso. Sim. Então, naquele momento que eu ainda não sabia de tudo isso, eu confiei. Iansã com Oxóssi? Tá bom, e vamos acender vela para Oxóssi e vamos cultuar o Oxóssi. E assim eu fiz. E aí depois que eu fui entender o resto. Sou filho de Oxalá com Iemanjá, mas sinto que tenho muita coisa de Ogum. Apesar dos meus adjuntos serem Xangô e Oxum. Paulo, a gente precisa ver a coroa toda, né? Que são 5 orixás, que eu falo que 2 é tio e tia, que estão ali. Então, não sei. Volta lá no menino, no Bruno, que ele estava falando o quê? Minha amiga Kelly está aqui em São Paulo, ouvindo o programa comigo. E quer uma ajuda, pois está muito magoada com uma amiga que é do mesmo terreiro. Que tipo de ajuda, Bruno? Assim, eu resolveria isso da seguinte forma. Eu vou lá, converso com ela. Pronto. Se eu estou magoada com uma pessoa, eu vou lá e falo para ela, olha, eu estou magoada com você por causa disso, 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 disso e disso. Eu acho que é a melhor forma de resolver. Porque tem coisas, gente, que vocês acham de uma... Olha, boa noite, mãe. E seu tranca. Gostaria
O que vocês acham de uma casa de umbanda que começa com bebedeira até o fim da gira, na quimbanda? Como? Não entendi, Cristiano. Como assim? Não entendi. Ela já conversou, mas a menina não aceita estar errada. Então, Bruno, se ela conversou e a menina não aceita estar errada, então ela que se afaste. Porque a outra pessoa não quer entender o erro. Quando ela entender o erro, ela vai vir conversar com a moça. Tá? Nem tudo se resolve com a espiritualidade. A gente tem que resolver as coisas aqui, ó, entre nós. Isso eu falo para muita gente. Às vezes as pessoas doeu o pé, eles entram no MSN e falam para mim, mãe, tem um trabalho porque doeu meu pé? É verdade. Então, gente, quando lidar com a espiritualidade é quando fugiu do alcance das nossas mãos aqui. Aí sim, você vai lá e pede. Agora, enquanto dá pra gente resolver, é que nem esse negócio de namoro. Eu acho um absurdo você ir lá encher o saco, literalmente, do guia pra falar pra ele, eu preciso de um namorado. Ou então, olha, eu briguei com meu namorado e eu quero ele de volta. Gente, isso a gente consegue na raça. Ou você é ou você não é. Ou você é boa e ganha o cara e é isso aí, eu me garanto, ou tô fora. Agora, se é uma necessidade de, olha, eu tenho meu namorado, a gente namora há uns 3 anos, mas tem umas pessoas que estão influenciando negativamente, fazendo fofoca, aí sim. Aí eu concordo, vai, pede, o guia dá uma limpada nessa energia, uma harmonizada no relacionamento, aí vai que vai. Eu nunca na minha vida cheguei para um guia e falei, olha, eu tô precisando de um namorado. Nunca, nunca. Porque eu acho um absurdo você perder o tempo de seres tão de luz, que estão aqui querendo fazer uma coisa tão grande, para você ir lá e falar para ele, eu tô precisando. Não entra na minha cabeça, gente. É verdade. Não é, Alan? É uma, sabe? Coisas que a pessoa ia reclamar que o filho não tá indo pra escola, que o marido não respeita, e que não sei o que, eu acho que são coisas que a gente tem que aprender a lidar, né? Depois Sim. O guia vai, né? É interessante que assim, as pessoas achavam, né? Hoje em dia a gente não passa por isso, mas um absurdo, de repente, um Exu vir falar através de microfone pro mundo todo. Justamente. Só chega no guia, esse mesmo Exu chega e fala, Oi, Alan. Oi, eu acho que cortou um pouquinho, né? Cortou um pouquinho. E aí eu que estava falando, que na verdade a pessoa às vezes vai chegar no guia e pede para que ele ajude num relacionamento, e nem se sabe se esse guia já passou por um relacionamento para saber o que é isso. Pois é. Então, muito. Eu não tenho, nem converso, viu? Quando eles vão falar para mim alguma coisa de relacionamento, olha, que nem tem uma pessoa no MSN, Deus do céu, é aquela coisa, Jesus apaga a luz. Tudo para essa pessoa é demanda, é egum, é encosto, alguém fez. Nossa. A namorada não quer mais ver a cara dele. Tá? Sabe, a namorada não quer acordo, ela não quer voltar, não tem. Sabe quando eu não quero e acabou? Sei. E a pessoa fica pondo coisas espirituais no meio que não é verdade. Sabe? Não, mãe, porque tem um encosto, porque fizeram um trabalho, porque isso, não fizeram nada. Simplesmente você tem que entender que a outra pessoa tem a liberdade de não querer. E as pessoas não entendem isso. Sem dúvidas. Elas não dão a liberdade. E tem aquela questão, mesmo se vem um trabalho, se a pessoa ela quer, o trabalho não consegue influenciar a ponto de que a pessoa vá, né? Então, justamente. O trabalho ele tem que entrar de sintonia, né, com a pessoa que está em sintonia. Se a pessoa não quer um término de relacionamento, não há espiritualidade que derrube esse relacionamento, porque a pessoa não há quiumba, obsessor, nada. Não há. Porque se fosse assim, você já pensou os ateus? Sim. Eles iam viver derrubados.
Porque eles não acreditam em nada. Se eles não acreditam em Deus, não acreditam que existe uma força maior, eles não acreditam em nada. Então os espíritos iam acabar com eles. Porque se a amarração fosse dessa forma e derrubar fosse dessa forma, Brad Pitt e Gianecchini estariam, né? Totalmente. Nossa, eu tava casada com o Brad. Entende? Tranquilamente. Não é tão assim, as coisas não são dessa forma, eu acho que as pessoas criam muito complexo em cima disso, né? Cria, tem muita lenda. E aquela coisa, o que o médium precisa aprender a ter equilíbrio. Médium sem equilíbrio, espiritualidade de ponta cabeça. Verdade. Não é? Se você tem um equilíbrio, você incorpora bem. É lógico, ninguém é perfeito. Nós não estamos falando aqui em perfeição. Nós estamos falando em pessoas equilibradas. Aí tudo anda. Aí a coisa funciona legal. Agora, o médium vai lá no terreiro, sabe? Eu escuto cada coisa. Nossa, vocês não têm ideia. Uma hora, olha, eu deitei pra Xangô, mas eu virei no Mulu, depois eu já virei no Cigano, que eu virei no Exu. Gente, que gira é essa? Sabe, eu escuto coisas assim que eu imagino uma gira desse. De repente eu tô na gira, viro no Ogum. Virei no Ogum, virei para o Mulu, virei no... Aí você pergunta, mas foram caboclos? Né? Não, foi orixá. Nossa. Sabe, então, gente, temos que ter, sabe, olhar. Puxa, isso aqui não tá meio estranho, né? Eu vou perguntar. Porque as pessoas começam a criar coisa na cabeça, é muito fácil eu achar que sei lá, virei no Ogum, virei no Xangô e vou virando. Como se fosse assim, né? Pois é como beber água. Então, a gente escuta muita coisa que eu não consigo imaginar uma gira dessa. Realmente. Tinha que fazer um descarrego, eu virei no Xangô, do Xangô eu virei pro Exu, e do Exu eu peguei o obsessor. Cara, mas essa gira virou uma zona. Literalmente. E aí quem tá lá fora assistindo vai falar, olha que palhaçada, que teatro é esse? Os menos informados falam, nossa, aquele médio é poderoso, né? Justo. Realmente. Então, essas coisas não podem. Por isso que eu falo, médium tem que estar mais ou menos em equilíbrio. Total é difícil porque nós estamos na Terra, mas mais ou menos em equilíbrio. Principalmente no dia que ele vai trabalhar. Claro. Senão fica difícil. Minha esposa foi num terreiro e um Exu de lá passou para ela fazer uma simpatia com pelos de gato, Jesus, de cachorro, pimenta com nossos nomes. Colocar tudo num vidro e colocar na encruza. Você acha que isso serve para quê? Ou que será que isso vai dar? Olha, João, não estou vendo misturar o pelo do gato com o do cachorro com a pimenta? Pôr num vidro e largar na encruza? Você não perguntou na hora pro Exu, mas, senhor, qual a finalidade disso? Eu não consegui ver. Você conseguiu, Alan? Não tenho ideia. Também não, porque o que o pelo do gato e o pelo do cachorro... e o que ela foi pedir, né? Sim. Já vi também o que a sua esposa pediu pro Exu pra gente ter uma noção do que ele vai fazer aí. Olha, ele vai escrever o que ela foi pedir. Bacana. E se colocou o nome dos dois, né? Então algo pro relacionamento, mas que não faz nem sentido, né? Eu achei, né? Um filho de Yansan e Ogum, então, seria muito independente e extravagante? Então, Adriana, um filho de Yansan e Ogum precisa aprender a ter direção na vida, ordem na sua vida. É isso que um filho de Ogum precisa aprender. O que ele pôs? Ele disse para ela que era para vencer demanda. Olha, não vi sentido para vencer demanda aí. Porque se a gente vamos levar a coisa para o lado mais cético.
O gato e o cachorro, pela lei da natureza, o cachorro corre atrás do gato. Né? Na lei da natureza, o cachorro corre atrás do gato e o gato bate no cachorro. Essa é verdade. Dentro de um vidro, você vai fechar. Então vamos pensar em energia. Você vai pegar a energia do pelo de um cachorro com a energia do pelo de um gato, vai pôr uma pimenta e vai botar o seu nome da sua esposa dentro. Sei lá. Olha, João, na dúvida. Fazer uma farofa. Faz uma farofa bem feita, né? Acho que vai ser muito mais bem recebido, né? Eu acho, olha, João, faz um bom padê de Exu, bota dendê nesse padê, pega essas pimentas que ele mandou pôr no vidro e enfeita o padê, tá? Pega lá umas velas, aí não sei para qual Exu você vai entregar ou como você vai fazer, bota lá a vela ou preta ou vermelha e preta, bota um copo lá ou com conhaque ou com pinga, pede para Exu cortar essa demanda, se existir essa demanda. Então, mas pessoas com olho grande sobre o casal, você não precisa fazer um trabalho na encruza. Nada que um bom banho, uma defumação, anjo da guarda e tudo mais não resolva. Não precisa apelar já para uma oferenda. Lá era o Exu 7 Covas. Olha, João, não sei, eu não faria. Tá? Faria um bom padê. Ia descobrir se existe mesmo essa demanda. Ele disse que era. Eu não duvido do Senhor 7 Covas sobre hipótese alguma, que é um Exu maravilhoso, mas é interessante isso que ele falou, é que na verdade é o que a mãe Gladys estava falando, que o médium ele tem que se preparar para ir para o terreiro. Às vezes o guia tem para passar algo muito bom para o consulente, mas o médium não tem a estrutura psicológica e não está preparado energeticamente para transmitir, né? Mas o guia às vezes está passando, mas o médium cheio de fantasia, cheio de ideias, transmite algo que às vezes não... Não sei se é o caso, claro. Mas é o que acontece muito. É o que eu disse, o senhor 7 Covas a gente respeita muito, mas daí a esse trabalho, não sei. João, eu não faria. Se você acha que tem energias negativas sobre o casal, nada que uma boa defumação na sua casa, você e sua esposa tomem aí um banho de descarrego, mantenha o anjo da guarda firme, ou faz um padê para Exu, um padê para Pombagira, tá? Entrega. Eu acho que se houver energia negativa, isso vai se resolver com certeza. Tá? Em vez de você acender isso aí, acender não, né? Botar lá na encruza. Olha, ele concorda com você, viu, Ala? Com o que você falou. Então é isso, gente. Quando incorporamos em um herê, nós precisamos ajudar a andar crescendo o quê? Não, o espírito, o herê, Bruno, ele é um encantado, tá? Ele não é um bebê, ele não é uma criança que viveu na terra e tal. Então ele anda. É só o médium estar em sintonia com ele, vai que vai. O que ele escreveu? Eu jogo no time da mãe Gladys. Penso praticamente igual a vocês. Obrigado. De nada, João. Faz lá o padezinho que você vai ver como é bom. Bom, gente, deixa eu ir, senão seu tranca me pega pela orelha depois. Não, corte para Exu com ervas, desconheço. Mas esse corte que você está falando, Paulo, é o quê? O corte do ritual do sangue, é isso? Porque tem o sangue preto, o sangue branco e o sangue vermelho. Se eu não tiver enganada, se eu estiver falando besteira, desculpe, mas eu acho que o sangue preto é o da erva, né? É o da erva. É o da erva, né? Então é isso aí.
Não, o Herê não cresce junto com você, tá? Ele não faz aniversário. Bom, gente, boa noite. Tchau, Alan. Boa noite, mãe Gladys. Até semana que vem agora. Até semana que vem. São os ouvintes que queiram participar do programa. Podem até enviar um e-mail para toquesdearuanda@hotmail.com. Na hora que nós retornarmos do comercial, quando o Seu Tranca incorpora, a gente passa o MSN esse novo, tá? Que está sendo utilizado hoje, especialmente. E quando voltarmos, então, a gente passa o MSN para vocês. Tá? Lembrando que a gente está ao vivo, 10 horas e 16 minutos. 2 minutinhos só, a gente já volta com o Seu Tranca incorporado. Coba Laroeixo! Chama o Seu Tranca Laroeixo! Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Voltamos já! Amor Jubá, melhor que tranca, Rua das Almas não há. Alaroeixo, amor Jubá, melhor que tranca, Rua das Almas não há. É isso aí, gente. Estamos de volta já com o programa Conversando com o Seu Tranca ao vivo. No Templo Escola acabou com 7 espadas. Tá? Bom, lembrando que perguntas você pode enviar para o e-mail toquesdearuanda@hotmail.com e a Sônia daqui a pouquinho já passa pra gente. Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Oi, boa noite, Alan, boa noite, ouvintes da rádio. Estamos aqui, eu e Seu Tranca, hoje, para poder ajudar vocês, tudo naquilo que for possível, ok, Alan? Obrigado. Sônia, antes do Seu Tranca dar uma boa noite, eu queria que você passasse, se você tem em mente já aí, o novo MSN, até para que as pessoas agora possam adicionar, que as pessoas estão mandando as suas perguntas. Oi, olha, ainda é o mesmo MSN, nós estamos só no modelo novo do MSN, mas ele ainda é o mesmo. Perfeito. O endereço é o conversando com seu tranca, @hotmail.com. Ok, conversando com seu tranca, @hotmail.com. Isso. Obrigado, Tônia. Se o Tranca quiser dar uma boa noite para nós então começamos mais um programa. Boa noite, companheiros. Boa noite, moço. Boa noite, seu Tranca. Obrigado mais uma vez. E hoje, comemorando Ogum, ninguém melhor do que o Exu Tranca-Ruas para falar com a gente sobre... Né? Eu mesmo. É isso aí, para passar as perguntas. Lembrando, você que quer mandar a sua pergunta para o Seu Tranca, o MSN é conversando com seu tranca, @hotmail.com. Conversando com seu tranca, @hotmail.com. O programa está ao vivo, 10 horas e 25 minutos. Seja você muito bem-vindo que está aqui pela primeira vez. Bom, primeira pergunta para o Seu Tranca, da Eunice. Ela diz assim: nessa época de Ogum, podemos fazer defumações em casa durante a semana? E se sim, quais são as ervas necessárias? Pode fazer sim, não tem problema. Tá? Agora, as ervas, depende da finalidade que você quer da defumação. Se você quer uma defumação para limpar o ambiente, mas uma limpeza assim, não tão forte, porque não há necessidade, você pode pôr arruda, você pode pôr... Não, essa não. Você pode pôr arruda, você pode pôr alecrim, você pode pôr mirra, tá? Você pode pôr essas 3 ervas que faz uma boa defumação e limpa cargas negativas. Agora, se tiver muito pesado o ambiente, você faz uma mais pesada com casca de cebola, casca de alho, tá? Mas pode fazer só com as ervas de Ogum. Você pode pôr espada de São Jorge seca, pode pôr folha de manga também, pode pôr o louro, tá? Que são tudo ervas de Ogum. Você pode fazer uma defumação só de Ogum. Pode fazer sim. Perfeito. Obrigado, seu Tranca. Sônia, tem alguma pergunta que você quer passar daí? Oi, tenho sim, Alan. O Cristiano Andrade, tá? Ele tá falando aqui que sábado passado ele foi com a esposa numa casa fazer uma visita numa gira de Preto Velho para a cura, porque ele estava doente. Só que ele foi humilhado e mandou ele fazer um banho com enxofre à meia-noite na mata, desde a cabeça até os pés.
Ele está falando que não fez, porque ele achou estranho um preto velho humilhar alguém pelo tanto que eles sofreram quando estavam aqui no mundo. Ele quer saber de seu Tranca, o que ele faz, seu Tranca? Ele tá doente. Ele quer uma descarrego de doença, é isso? Sim, entendi. Olha, moça, a gente já sabe, você mesmo já respondeu, que o preto velho jamais maltrataria ou distrataria uma pessoa. E outra, nunca tome um banho de enxofre na cabeça, tá? E muito menos à meia-noite na mata. Esquece isso. Agora, você está se sentindo doente, mas essa doença é física ou é espiritual? Você já foi no médico? É isso que eu preciso saber. Que tipo de doença que é? Pode olhar. Se for uma doença física, você tem que ir no médico também. Para te ajudar no espiritual, já que a sua esposa vai junto com você, você pode fazer assim, ó. Pede para ela estourar umas pipocas sem óleo. Aí ela vai pegar, pôr um pano branco e você fica em cima. Pega um alguidazinho separado. Bota um pouco de pipoca com uma vela branca ou violeta para Obaluaê. Pedindo, põe o teu nome ali dentro. Pedindo melhora de saúde física, espiritual, toda a saúde que você quer. Aí a tua esposa pega aquelas pipocas que estourou e passa simbolicamente no teu corpo, tá? E deixa cair em cima do pano branco que tá ali embaixo dos seus pés. Depois que ela passar essas pipocas simbolicamente, você sai de cima do pano, vai tomar seu banho, ela dá um nó naquele pano e você entrega isso tudo na porta do cemitério, pedindo que cada nó que ela dá, ela vai pedir a tua cura. E aí você entrega, não deixa ficar dentro de casa depois que deu o nó. Tá? Põe na porta ali para depois você levar, mas tem que ir no mesmo dia pro cemitério. Não pode dormir em casa isso. Você vai ver como melhora. Mas se for física, você tem que ir no médico. Porque é ele que vai resolver. Ok, Alan? Perfeito. Bom, próxima pergunta. Pepejo é o nome do ouvinte. Ele diz assim: eu, Pepejo, e minha irmã Sandra estamos passando por problemas que eu acredito serem originários de um trabalho. Sofremos de algo muito estranho. Encontramos folhas de tipos variados em nossa porta, tipo babosa, café, folha de limão. E desde então estamos sofrendo de sangramentos espontâneos e quedas de cabelo. Isso já faz uma semana, mais ou menos. Ninguém do nosso terreiro sabe o que fazer. Aí ele pede, seu tranca-ruas, o que eles podem fazer, e pedindo exclusivamente ao senhor, que, como ele disse, o terreiro de onde ele faz parte já não sabe mais o que fazer. Primeira coisa, você vai queimar uma pólvora na porta da sua casa onde você encontrou isso. Se não der para queimar na porta da sua casa, você vai pegar, você vai misturar enxofre com sal grosso. E aí você vai jogar em cruz na porta da sua casa. Primeira coisa, tem que limpar a porta para depois limpar dentro. Aí você vai fazer uma defumação forte dentro da tua casa. Você vai usar a casca de alho, você vai usar a casca de cebola, você vai pôr umas pitadas de sal grosso. E se puder, é que vai ficar muito fedido, mas não tem problema, o importante é curar. Você vai pôr um pouco de enxofre na defumação e vai passar na casa toda, do fundo para a rua. Depois que você fizer isso tudo, você vai pegar, vai comprar pinhão roxo, seco. Se tiver fresco, melhor, senão pode ser seco. Você vai tomar 3 banhos seguidos com isso. Não na mesma semana. Uma numa semana, outro noutra semana, outro noutra semana. Você e a tua irmã, é isso? Você vai tomar esse banho. Aí depois que você fizer tudo isso e tomar os banhos, aí tu volta e dá uma resposta aqui pra gente como é que tá acontecendo. Ok, Alan? Perfeito. Pode passar aqui? Pode passar, Sônia. É o Carlos Eduardo do Rio de Janeiro, seu Tranca. Ele está falando que
iniciou em uma gira de Exu, que ele não trabalha na Umbanda, mas ele gostaria de trabalhar. Qual o passo que ele deve dar agora? Conversar com um dirigente de um terreiro sério? Ele quer saber. Seria a primeira coisa. Aí esse dirigente vai botar você numa gira de desenvolvimento, vai te explicar os rituais da religião, vai explicar o que é incorporação e vai te explicar tudo. Aí você vai ser um bom médium. Ok. Bom, Pode passar aí. Pergunta Pernival. Ele diz assim, como no primeiro bloco o Gladys Camorim falou das personalidades dos filhos de Ogum, ele pergunta como podemos então lidar com essas pessoas de Ogum. Mas como lidar com essas pessoas de Ogum? Ixi. Mostrando a elas quando elas estão impulsivas, quando elas estão se perdendo numa situação, quando elas estão atuando de uma forma, sabe, assim, sem controle, com calma, esperar elas ter o ataque delas. Quando acabar o ataque, você senta e conversa com a pessoa. É o melhor método que tem. Não adianta você querer entrar no ataque junto com eles, porque ataque com ataque não funciona. Você deixa a pessoa gritar lá, espernear, fazer o que ela quiser fazer. Quando ela acabar, aí você senta e fala para ela, agora você vai me escutar. E aí você fala o seu lado. Eu acho que isso seria a melhor coisa, na minha opinião, né? Ok, Ana. Perfeito, Sônia. Passo aqui? Pode passar se você estiver pronta. Tá, a Joana está perguntando o seguinte, seu Tranca, que ela foi num terreiro há mais ou menos 1 mês e meio atrás, e era uma gira de caboclo. Ela tomou um passe, depois na saída a mãe pequena da casa disse que era bom ela não cantar pontos de Exu e nem falar o nome deles por um tempo, porque era para equilibrar o lado direito. Continuando, ela está falando, porém não voltei mais lá, porque o terreiro fica longe da casa. Ela quer saber o seguinte, o que ela pode estar fazendo? Seria bom ela voltar lá e não cantar mais ponto de Exu? Bom, minha filha, eu não sei qual é o seu problema exatamente. O que é equilibrar esse lado direito? Qual é o teu desequilíbrio, né? Então, eu aconselho que você volte lá. Agora, quanto a você cantar o ponto, seja de Exu, de caboclo, de pombagira, não vai interferir em nada, tá? Mas se você tá aí num desequilíbrio, que eu não posso te dizer que eu não sei qual é melhor você voltar lá e ver se você já se equilibrou. É a melhor coisa que você tem a fazer. Ok. Bom, pergunta da Ana. Ela queria saber qual tipo de oferenda podemos fazer para uma pombagira de Ogum. O nome dela é Maria da Lei. E quais os horários e dias para fazer, se existe? Olha, você sabe que pombagira não tem um dia certo, né? Geralmente você oferenda ela na segunda junto com Exu. Então, mas você pode oferendar o dia que você quiser, que você tiver necessidade. Em pombagira, seja ela de Ogum, de Oxóssi, de Oxum, seja lá qual orixá for, o que muda são alguns elementos. Porque o padê, ou as frutas, essas coisas todas as pombagiras pegam. O peito do frango, tá? Você só não dá coisa crua para pombagira. Porque ela gera um fator coagulador que o sangue para pombagira não dá muito certo. Então você pode fazer, aí você entrega nos caminhos de Ogum. Tá? Se você quiser entregar no meio de uma encruzilhada, você pode entregar. Se você quiser entregar na mata, você pode entregar. Você pode entregar no ponto de força do orixá também. Tá? Para esquerda, para caboclo, para qualquer linha que o orixá que rege, você pode entregar no ponto de força dele. Não precisa ser necessariamente, vamos pôr aí numa encruzilhada de pombagira, assim, que é aquele, como é o nome daquele negócio? T, né? T. De pombagira. Tá? Não precisa ser. Se for lá, você põe no meio do T. Põe no meio. Aí você entrega lá. Lá é um lugar de Ogum. Você pode entregar lá. Agora, a oferenda é a mesma.
ela pode pedir algum elemento diferente que ela queira. Mas é assim, no básico, é isso aí. Você vai pôr esses elementos, tá? E ela? Ok. Ô Alan, deixa eu só fazer um ponto aqui. Estão me mandando umas perguntas muito longas, muito extensas. Então fica complicado eu conseguir digerir tudo isso para poder passar pro seu tranca, tá? Puder dar uma... Sim, é verdade. Uma diminuída aí nas perguntas, fica melhor. Ok? Muito bom. Só lembrando isso mesmo, porque as perguntas às vezes vêm com a história, a gente até entende a situação de você querer contar a história, mas para nós passar para o seu tranca, é muito mais rápido, nós conseguimos passar a sua pergunta para o seu tranca se ela vira objetivo. Que é assim, as pessoas mandam toda uma história para depois fazer a pergunta. Então, eu acho melhor ser mais simplificado, entendeu? Chega ali no ponto, faz a pergunta e pronto. Se você quiser mandar, de repente, seu caso aí, manda por e-mail nesse mesmo endereço, conversando com o seu tranca@hotmail.com, que dentro do possível a mãe Gladys Camorim lê. Né? Eu tô com uma pergunta aqui com 2 folhas de... Aí fica difícil eu passar. É verdade. Tá? Ok. Bom, posso passar daqui? Posso passar? Passar, Sônia. Tá. O Danilo, seu tranca, ele tá perguntando o seguinte, ele quer saber sobre a vida profissional dele. Ele tá falando que é chefe no serviço dele e tem uma pessoa lá dentro que já fez um trabalho para ele lá dentro. Ele gostaria de saber o que ele tem que fazer. Mas já resolveu o trabalho? Deu tudo certo? Se deu tudo certo, tá bom. Agora, o que você pode fazer para se defender é assim, ó, bota lá sempre seu anjo da guarda aceso, bota uma vela se você é médium, ou pro seu orixá, pro seu caboclo, põe lá sua firmezinha de Exu lá fora, tá? Agora, se você não é médium e não tem nada disso, então você pode fazer o seguinte, você pode, vamos ver uma coisa, você pode comprar uma turmalina ou um ônix preto, você lava bem ela, e anda com ela no bolso, ou bota em cima da tua mesa, onde você trabalha, porque ela puxa toda a energia negativa em volta do local, assim, de um raio bom de local, ela puxa. Então isso te ajuda, tá? Agora, se você for médium, já sabe o que fazer, né? Agora, sempre uns banhos de defesa é bom, aquele de arruda, alecrim, né? É muito bom, você pode tomar do pescoço para baixo. Banho de manjericão também é bom, ajuda a tirar as cargas negativas, os miasmas que acaba juntando na aura, tá? Então esses banhos são bons e te ajudam na proteção. Ok, perfeito, Sônia. Bom, próxima pergunta da Rosana. Ela diz uma pergunta muito comum aqui, mas como tem muita gente nova, vale a pena passar. Ela diz assim, quando uma pessoa desiste de ser um bandista, é verdade que podem prender os nossos guias e que a nossa vida fica travada por causa disso? Não, moça, ninguém prende seus guias e seus guias não travam a sua vida. É que vocês mesmos acabam se travando, não são os guias, não. Agora, prender seus guias não prende, não. Ninguém prende guia de ninguém, isso é mentira. Se alguém falar para vocês, eu vou prender seu Exu, seu caboclo, ou vou, sei lá, amarrar o cara lá, é mentira. Você pode falar na cara da pessoa, isso é mentira, isso não existe. Como é que você vai prender um guia? Isso não existe, tá? Agora, não atrasa a tua vida, não, atrasa a tua evolução. A tua evolução atrasa, porque afinal você tem essa missão que você tinha que fazê-la. Mas se você optar por não fazer, a tua vida continua do mesmo jeito. Mas a tua evolução para sim. Só isso. Ok, Alan. Perfeito, Sônia. Posso passar daqui? Sim. É o João, tá perguntando o seguinte, seu tranca, que a sogra dele tá com uma ferida na perna e não sara por nada. Ela tem diabetes e sente muita dor na perna. Contudo, já colocou todo tipo de remédio e nada resolveu. Ele queria saber se o senhor pode passar alguma coisa para pelo menos amenizar a dor dela.
Mas o que é diabetes? Diabetes É doença de corpo. doença. Ah, doença de corpo. Doença que o médico resolve. Tá difícil. Tá, é mesmo, uma doença muito difícil. É. Olha, moço, é difícil pôr alguma coisa numa ferida, né? Não cura? É paliativo, a gente estabiliza, só não cura. Ah, entendi. Ó, então a melhor coisa pra você fazer, faz a pipoca. Porque você não vai pôr nada no local, você só vai trazer a energia da cura, tá? Você passa simbolicamente, não vai raspar no machucado. Folha de fumo também é bom, tá? Fazer assim como é que põe? Ah, não sei. Pega a folha de fumo. Fala pra ele, não sei. Oi, João. Olha, eu vou te passar porque eu já fiz isso, tá? Você pega as folhas do fumo, umedecem ela com água filtrada, né? E coloca em cima da ferida e passa uma atadura, uma faixa, e deixa lá que seca bem, viu? O fumo puxa bem. É coisa de preto velho, puxa bem. É, moço, eu não sei fazer essas coisas de ferida, mas se a moça falou, ela tem uma preta velha boa. Pode fazer, confia aí que vai dar certo. Ok, Ana. Perfeito. Bom, pergunta do Rodolfo. Ele pergunta sobre a oferenda. Ele diz assim, a oferenda das pedras que a mãe Gladys falou, tem que fazer entrega ou é para deixar no altar, seu Tranca? Ah, aquele firmeza lá? Não, aquilo fica lá, não entrega não. Só se ela quebrar, explodir, alguma coisa assim. Mas como não acontece, é muito difícil. Você deixa lá, montadinha no altar. Se é que vai pôr no altar. Tá? Deixa montadinha lá. Quando você precisa, tu vai lá, acende uma vela. É que nem fazia de Exu, só que você usa as pedras de Exu. Aí você bota fora de casa, as pedras em triângulo e bota a vela preta ou preta e vermelha no meio. Só que aí pra Exu você já põe uma pinguinha, bota um cigarro, tá? Mas não precisa desmontar não, nem entregar. Ok, Yeah. bacana. Tem que passar, Sônia. O Luciano está falando o seguinte, seu Tranca, que fizeram um trabalho para a mãe dele. O comércio dela está passando por momentos difíceis, está quase para fechar por falta de cliente. Ela gostaria que seu Tranca ensinasse algum trabalho para ela fazer para abrir os caminhos dela. Ó, fizeram um trabalho para ela, é isso. Para assumir os clientes do estabelecimento, ela está quase para fechar. Tá, então você vai fazer assim, ó. Tu vai fazer 21 coraçãozinhos de galinha. Tu passa ele um pouco no dendê, tá? Dá uma fritada assim no dendê. Aí você enfeita ele no alguidar. No meio desses coraçãozinhos, tu vai pôr botões de rosa vermelha. Tá? Enfeita bem bonito com rosa vermelha. Se quiser pôr uma fruta vermelha cortada assim em pedaços, pode pôr. Aí tu vai entregar pra pombagira. Tá? Pode entregar pra Padilha que ela dá um jeito. Tu vai lá, entrega na encruza, ou se puder em outro lugar, que pode deixar lá, tu faz isso. Se não puder em nenhum lugar, tu vai lá na área aberta aí do comércio que você tem, se tiver. Aí tu bota 3 velas vermelhas, volta do alguidar, bota o cigarro ali, bota uma tacinha de champanhe, bota o nome do teu estabelecimento no papelzinho, teu pedido, bota embaixo dos coraçãozinhos, depois tu põe os coraçãozinhos. Rega tudo isso com mel e faz teu pedido. Aí quando tu for no teu estabelecimento, que tu fechar, tu pode bater uma defumação lá dentro de folha de eucalipto, tu põe pó de café, tu põe louro, e como é que é o nome daquela... Meu nome... Ai... Esqueci o nome dessa erva.
Espera que eu vou pro cartaz. Pega girassol, sabe? Semente de girassol. Bota lá dentro da defumação. Bate a defumação na casa toda, de dentro para fora. Não, contrário, como é porta, fundo. De frente para fundo. Quando você quer trazer alguma coisa, você faz da porta da rua para dentro. Quando você quer tirar alguma coisa, você faz de dentro para fora. Agora deu certo. Aí tu faz essa defumação, espera queimar, depois tu joga na terra todos os elementos da defumação. Que aí você vai atrair gente aí para comprar, né? Para comprar na tua casa. Ok, Ana? Perfeito. Bom, próxima pergunta da Cristiane. Ela diz assim, ela sou nova na Umbanda e tenho a seguinte dúvida. Por que os orixás não falam? Ninguém perguntou para eles nada. Eles não falam, porque não... É porque, moça, eles são encantados. Tá? A função deles não é vir aqui conversar com as pessoas. Eles, quando arreiam num terreiro, é só para fazer uma sustentação daquela gira, abrir um portal para os outros guias virem trabalhar. Tá? Então existe a força e existe o poder. A força somos nós guias espirituais. O poder é o que é divino. Tá? Então, os orixás encantados que todo mundo recebe, todo médium recebe, eles não têm essa função de vir aqui falar. Eles vêm dar sustentação para os guias de trabalho falar. Nós sim, nós vivemos na terra, tivemos corpo, tudo essas coisas. Eles não. Então eles não têm o que dizer para as pessoas, tá? Ok, Ana? Perfeito, Sônia. Tá. A Michelle, seu Tranca, ela tá perguntando o seguinte, se ela pode acender uma vela pro pai Ogum dentro do quarto dela. Que quinta-feira agora que ela foi assaltada no portão da casa dela. E graças aos protetores a arma de fogo não atingiu ela. O que seria bom para colocar no portão? Assim, no quarto é perigoso, né? Se pega fogo. Se você puder pôr em outro lugar, assim, que não tem essas coisas para pegar fogo, é melhor. Então, mas você pode acender no quarto, é só cuidado, né? Agora, no portão, tu pode pôr... É que se tu tiver um lugar para esconder, eu não sei se tu é médium. Se tu for médium, tu compra um garfo de Exu e um de pombagira. Aí tu cruza eles e amarra com uma fita preta e com uma fita vermelha. E como tu é médium, dá pro Exu cruzar. Tá? Depois dá pra pombagira também, pra cada um pôr sua energia ali. E tu guarda aquilo em algum lugar que ninguém veja, perto da rua, né? Onde tu quer. E de vez em quando tu vai lá, bota um cigarro, agradece, fica como uma firmeza. Ou tu pode pôr a firmezinha ali de Exu. Misturado com de pombagira também, tu pode pôr 3 pedrinhas pretas de Exu e tu pode pôr 3 ametistas de pombagira ou pedra vermelha. Tá? Fica uma firmezinha boa que funciona. Pode fazer isso também. Agora, cuidado com as velas, porque depois cai e pega fogo, vocês vão falar que foi o orixá. Cuidado com isso. Ok. Perfeito. Bom, próxima pergunta do Rodolfo. Ele pede se o senhor pudesse, Tranca, explicar algo sobre adjuntó. Assim, todo mundo tem um orixá ancestral que foi o orixá que gerou o seu espírito, tá? Esse não vai mudar nunca na vida de vocês. Vocês vão morrer, nascer e vai continuar esse mesmo, porque é a fonte geradora. Aí vocês têm o pai ou a mãe de cabeça, que é o orixá de frente. E tem o orixá que vem junto com esse de frente, que chamam de adjuntó, ou chamam de pai, cada terreiro aí chama de um jeito, tá? Mas é um segundo santo, que vem nessa encarnação para te ajudar.
É isso que eles fazem. Vem nessa encarnação para te ajudar. Você tem que aprender com eles. Então, os fatores deles vão acontecendo na tua vida para que você consiga evoluir. Então, adjuntor nada mais é do que o segundo santo. Todo mundo tem 2. Você não tem um só. Aí me perguntaram uma vez se raspa os 2. Não, raspa 1. Não raspa 2. Tá? É sempre um só. Você raspa o de frente. Você não raspa o adjuntor, que é o segundo santo. Tá? Na Umbanda não se raspa nada. Então você cultua o orixá de frente e o adjuntor. Você acende uma vela pro orixá de frente, acende pro adjuntor. É isso que é adjuntor. Ok. Obrigado, seu Tranca. Ok, Alan. Vanessa, se quiser passar? Passo sim. Seu Tranca, é Carvalho o nome dele. Ele está perguntando o seguinte, que no terreiro que ele trabalha, a mãe de santo diz que quando a entidade for riscar o ponto, ela tem que saber mostrar qual o santo maior, o santo menor e a chave. Isso realmente existe? Então, quando você risca o ponto, você mostra da onde veio e a que veio. A gente só mudou as palavras aqui. Então, quando um guia risca o ponto, ele mostra qual é o orixá que sustenta a falange que ele trabalha. Se tem entrecruzamento, ele mostra também. Tá? Então, o que ela falou é isso aí mesmo. A gente só muda as palavras, tá? Mas é isso que o guia mostra no ponto. É aí que ele mostra quem é ele. Ok. Bom, próxima pergunta do Ricardo. Ele gostaria de saber, seu Tranca, a forma como se manifesta o senhor Choroquê na incorporação, pois nele ele diz, já veio e parece um Exu, ora parece um caboclo. Ele pergunta como é isso. Então, tem lugares que tratam ele como caboclo, e tem lugares que tratam ele como Exu. Tá? Então vai depender aí do terreiro que você vai. Tem lugar que trata ele como um caboclo, e tem lugar que trata como o Exu. É difícil. Tá? Na Umbanda a gente não cultua Ogum Xiroquê, a gente cultua só Ogum, né? Mas existe essa qualidade de Ogum que depende do lugar, viu? Não dá pra te dizer é um caboclo, é um Exu. Você vai aprender com o tempo. Deve ser nova a tua incorporação com ele. Dependendo da casa, é como ele vai vir. É que nem o seu Pantera Negra caboclo e o seu Pantera Negra Exu. Tá? Tanto que é uma linha que hoje em dia quase já não incorpora muito. Porque teve muitas... A mesma coisa que o Choroquê, teve muita falta de entendimento com essa linha. Então foram recolhidos muitos. Muito difícil hoje que incorpora um Pantera Negra. Tanto caboclo como Exu. E a mesma coisa acontece com o Choroquê. Ok, Ok, Sônia. A Adriana está falando o seguinte, seu Tranca, que ela tem um apreço muito grande pela linha dos Exus, Pombagiras e Exumirins, enfim, toda a parte da esquerda, né? Ela queria saber como que ela pode chamar um Exu ou uma Pombagira em um momento que ela precisa. Do mesmo jeito que você chama um caboclo preto velho, mesma coisa. Você vai pensar e vai pensar, me ajuda, me protege. Ou você vai acender uma vela, fazer, porque você só ativa a esquerda se você chamar. Se você não chamar, ninguém vem. Ninguém vai lá se meter com você. Você tem que ativar. Como é que você vai ativar? Você acende uma vela, bota um cigarro, entendeu? Ou pede. Você tem que ativar a esquerda. Igual você faz com a direita. Não tem diferença. Ok, Alan? Ok. Próxima pergunta da Clarice. Ela diz assim, sou filha de Yansan e meu futuro marido filho de Ogum. É difícil, mas nos gostamos demais. Nosso ori são esses. O que poderíamos fazer para a ventania ser mais branda para nós dois? Cabe vocês
a se entenderem, né? Os orixás, nessa hora, não tem muito a ver com isso. É vocês que têm que aprender a usar o lado positivo de vocês. Na hora da explosão, segurar, pensar, refletir. Na minha opinião, não sou muito bom para essas coisas, mas na minha opinião, quando se tem um relacionamento que se mora na mesma casa, se as duas partes não tiverem de comum acordo, não funciona. Se as duas partes gritar no mesmo momento, também não funciona. Então tem que ter, acho que, muito equilíbrio para morar na mesma casa. Eu nunca me casei quando eu fui vivo, então não sei. Mas o que eu vejo, as pessoas pedirem e as pessoas perguntarem, é isso aí, você tem que ter ponderação para viver no mesmo telhado. Eu não ia gostar de viver no mesmo telhado com ninguém, não. Eu não ia gostar, mas é assim que vocês vão aprender. Tá? Não bota os orixás nessa história, que eles não têm nada com isso. É vocês que têm que aprender o lado positivo de cada energia para vocês caminharem juntos aí nessa evolução de vida. Então, os dois gritando junto, não vai funcionar. Deixa um grito, o outro conversa. Depois outro dia o outro grita, o outro conversa. Assim vocês vão indo. Eu acho que seria a melhor maneira para se viver na mesma casa. Ok, perfeito. Olha, eu tô com um ouvinte aqui, com o Giovanni, seu tranca. É o Butinudo. Ele, por motivo de serviço, ele ficou muito tempo sem participar aqui e conseguir ouvir o programa, né? Então hoje ele entrou aqui e falou que tá com saudade do seu tranca, saudades minhas, do Alan também, e tá com saudade do seu tranca, xingar ele, seu tranca. É o Butinudo, ele apareceu. Eu vou vai pra ele. Ele tá namorando ainda. O Butinudo tava namorando. Como vai você, moço? Você vai bem? Toma juízo, hein? Olha, ilustra a botina, senão, como é que é o nome do outro mal que ele? O outro soldado briga contigo. Ok. Ele mandou um abraço pra você, viu, Alan? Obrigado, um abraço, seja bem-vinda. Proteja ele. Ok. Quer passar daí, Alan? Pode passar. A pergunta da Nilza para o seu tranca é: sou médium iniciante, tenho muitas dificuldades em deixar minhas entidades falar. Aí ela diz que no sábado uma entidade, eu acredito que da dirigente, pediu para que a pombagira dela falasse o nome, se apresentasse. E a pombagira não conseguiu falar nada. Então ela pergunta, o que ela pode fazer, seu tranca, para dar passagem melhor para a entidade? Ela acha que está atrapalhando, isso tem deixado ela confusa. Moça, tem que fazer assim, faz teus banhos direito antes de ir pra gira, firma teu anjo da guarda, e quando tu estiver lá dentro, na hora do canto, na hora da dança, se concentra bem, que isso é uma questão de tempo. Às vezes o médium tá com medo, às vezes ele tá com receio de falar besteira. Então isso tudo é normal no começo de uma incorporação, tá? Então a pombagira poderia ter falado o nome, é que você ainda tá travada. Então, faz as coisas direitinho, se concentra na hora do canto, que é uma hora importante para concentração, na hora da dança, ali o começo do trabalho é muito importante para fixar a energia, que aos poucos você vai melhorando e vai tendo mais afinidade com a sua entidade. Fica tranquilo, isso é normal, tá? E o dirigente também, ele entende isso, ele sabe que é normal. E o guia do dirigente também entende, sabe que é normal. Então não fica apavorada. Tudo melhora com o tempo. O médium também não pode ficar se pressionando, né? Se fica se cobrando muito, né? Porque senão vai dar errado mesmo. Se ficar com muita ansiedade, aí nada dá certo. Então vai com calma. Não falou hoje, deixa o outro sábado. Se não falar no outro sábado, não tem problema. Logo ela vai falar, tá? E todo mundo entende, os guias espirituais da casa, do chefe, é lógico que eles entendem. Eles sabem que o médium está começando, o médium tem medo, tem receios,
Isso é normal. Não vai desistir de nada e nem ficar desesperado. Calma. Ótimo, obrigado, seu Tranca. Ok, Ana. Sônia, se quiser passar a última pergunta daí. Passo sim. Eu não sei se o nome é Well ou é Vel, não consegui entender aqui. Mas ele está falando o seguinte, ele falou, eu coloco defumador quebra-demanda nas segundas-feiras, uma pedra do lado esquerdo de quem sai e a outra na direita. Ele quer saber se está certo. Uma pedra na esquerda de Quem sai e a outra do lado direito. Então, moço, quando tu acender esses... É aqueles assim, né? Deve ser. Tu tem que acender um em cada local. Sempre número ímpar. Tá? Então, se for na porta da rua, tu bota lá. Escolhe o lado. Ou direito ou esquerdo, mas bota um. Aí se você vai pôr na sala, bota um. Você vai pôr no quarto, bota um. Tem sempre que ser número ímpar. Não número par. Se você quiser pôr 3... Pode pôr 3, mas sempre número ímpar, tá? Então nunca põe 2. Sempre em 3, então. Então bota um do lado direito, outro do esquerdo e no meio. Mas nunca par. Ok, Ana? Perfeito, Sônia. Então, tem mais alguma coisa que você queira passar daí, Sônia? Não, aqui tá tudo em ordem, Alan. Perfeito. Então vou pedir... Ficou só uma pergunta que era muito extensa que eu pedi para passar para o e-mail da mãe Gladys, que depois ela responde. Perfeito. Então vou pedir assim, que todas as perguntas que ficaram aqui no MSN da rádio, no e-mail, nas redes sociais, sejam encaminhados, aqueles que querem resposta, sejam encaminhados para o e-mail ou MSN conversando com seu tranca, @hotmail.com. Quem está pela primeira vez, lembrando que este programa vai ao ar toda segunda-feira a partir das 9 horas da noite ao vivo. Tá? Sônia, obrigado mais uma vez. Obrigado você, Alan, obrigado ouvintes da rádio. Desculpa um pouco do transtorno que houve, mas semana que vem já vai estar tudo em ordem, ok? Perfeito, Sônia, obrigado. Se o Tranca quiser encerrar, nós agradecemos uma vez. Olha, moço, quer dizer pra você que se tudo caminhar do jeito que tá, eu espero você na minha casa de portas abertas. E todos esses ouvintes também que quiserem comparecer, estarei lá de portas abertas para receber. Principalmente você, moço, que caminha comigo há esse tempo todo. Estarei, só colocando uma observação, bato cabeça pro seu Tranca, a gente se reverencia diante daquilo de quem a gente tem respeito, né? E teria o prazer, seu Tranca, com certeza. E eu também, vamos tomar uma cerveja junto. Com certeza, seu Tranca, obrigado. Cobalaroeixo! Sabe, seu Tranca-Ruas? Laroeixo! Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Alaroeixo, Amojubá.